Fundação. Todos os nossos irmãos e irmãs que participaram daquela histórica reunião do dia 6 de abril de 1963 são cofundadores do Cefac. Mas o Dr. Gilson de Mendonça Henriques foi, sem dúvida alguma, o líder incontestável daquele grupo de desbravadores e, por isso mesmo, deve figurar na história como o seu fundador, condição que, aliás, assumiu quando se comprometeu com o irmão Áureo no plano espiritual, de levar adiante esta história de amor que se chama Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec. João Ramos, histórico do Cefac. Nada mais natural que o Dr. Gilson assumisse a liderança daquela reunião da Assembleia que fundou a Fraternidade Allan Kardec, porque o Dr. Gilson, ele foi um líder inconteste. Ele foi um formador de lideranças, ele fazia as pessoas crescerem. Quem estava à sua volta não tinha como crescer. Então, toda reunião que o Dr. Gilson estava presente era como que era um caminho natural que a liderança, que a coordenação da reunião se dirigisse para ele. Isso independentemente do compromisso assumido, né, no plano espiritual. E Dr. Gilson, naquela assembleia de fundação, foi uma coisa absolutamente lógica, né, dele assumir o comando daquela reunião até a fundação da nossa casa. E eu cito essa fortaleza, essa liderança de Dr. Gilson, eu cito o meu caso pessoal, né? Quando nós tivemos um congresso realizado em Sobradinho, e nós iríamos participar lá do Bezerra de Menezes, Dr. Gilson botou a mão no meu ombro, como era muito típico dele, e disse: Dr. João, o senhor vai fazer uma palestra sobre a Federação Espírita Brasileira. Eu nunca tinha estudado qualquer coisa sobre a história da Federação Espírita Brasileira. Tremi dos pés à cabeça, mas ele, com a sua liderança, com seu comando, aquele magnetismo, você não conseguia falar para o Dr. Gilson: eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Então, eu me dediquei, me debrucei sobre os livros, sobre a história da Federação Espírita Brasileira, e no dia da inauguração, da abertura do congresso lá em Sobradinho, 3h, suando bicas, lá estava eu diante daquela plateia para falar sobre a Federação Espírita Brasileira por mais de 1 hora. Então, Dr. Gilson era e é um líder, e quando ele está presente em alguma reunião, em alguma coisa, ele forçosamente tem que ser o condutor, o dirigente daquela reunião. E no caso da fraternidade, mais do que comum, porque, como o texto diz, ele já havia se comprometido com o irmão Áureo sobre a fundação da nossa casa. A sua permanência em Brasília, conforme eu falei no momento anterior, foi em função da fundação da nossa casa. Então, a sua liderança naquela assembleia foi mais do que natural.